Boa Negra noite. Praiana, boa noite, Boa tudo bem? noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ana, Ricardo. Pelo notebook não entrou. Tive que ir no celular entrou. Não sei qual que é a diferença aí, mas enfim, boa noite a todos. Boa Eu só noite, consigo chegou na entrar hora pelo certa. celular também. Não consigo pelo notebook, não adianta. Ele chegou Agora na hora apareceu o certa. Ricardo. E aí, Ricardo? Beleza, eu deixei uma mensagem para você lá, que era para entrar pelo celular, pelo Então, computador. cara, no notebook não aparece o convite. No celular apareceu na hora. Enfim, vamos lá. É o tapa na cara da sociedade, pô. Tô boicotando o notebook, eu tô errado, velho. Me ajuda aí. Ah, gente, mas o notebook nunca funciona. Vai pelo celular mesmo que vai dar tudo certo. Eu Valdecir, tento pelo celular aproveitando direto. até o. É, então, né? Exatamente, pelo celular salva a gente. Valdecir, meu querido Salvou. amigo, se o celular salva a gente, o João Paulo salva quem? Salva todo mundo, hein? Que atuação, parecia o Rafael contra o América. É verdade, né? O João Paulo ontem, ele mostrou aí que está numa grande fase, né? Vinha tendo esse revezamento com o John, que eu não sei se é benéfico, né? De repente perde o ritmo, mas ontem ele fez uma partida aí memorável. E o jogo de ontem te deixou mais esperançoso ou te deixou mais preocupado? Porque é o seguinte, a gente tem que trazer os lados diferentes da moeda, até para conversar com o torcedor para entender o sentimento. Porque tem um lado que empolga, dessa vez o Independente tomou dentro de campo, não teve regulamento, não teve decisão vindo da Comebol. O Independente dessa vez, diferente de 2018, foi eliminado pelo Santos na bola, não teve nada de WO. Só que o goleiro sai melhor em campo com a quantidade de defesas que o João Paulo fez. Eu acho que é para preocupar um pouco, porque os próximos adversários podem ser mais cirúrgicos. Você pensa assim também? Preocupa, porque qual que era a zaga do Santos, né? Era o Lucas Veríssimo, cotado para ir para a seleção, e o Luan Pérez, né? Que vinha cada jogo evoluindo. De repente o Santos perdeu esses dois aí, né? Então a reposição, com certeza, está muito abaixo do que o Santos tinha antes. E a consequência está lá ontem, né? Foi claramente isso aí. Além de ter perdido o Luan Pérez e Lucas Veríssimo, mas os substitutos, o primeiro vindo pelo zagueiro, o Luiz Felipe. Ele nunca foi uma unanimidade no Santos e também nunca teve uma sequência também. A verdade é essa. Ou teve lesão, ou ele estava cobrindo alguém para ser titular, mas ele também nunca teve uma sequência. E o menino lá, o Kaique, é muito novo, ele tem 18 anos, é claro que tem tudo para ser muito promissor, mas ele é muito novo. Talvez essa juventude, que até o que o Santos acredita que seja importante, testar esses meninos para eles ganharem bagagem no time profissional. E olha, os testes que eles estão enfrentando são testes de alto nível, jogando contra as melhores equipes do Brasil e torneio continental, e ainda assim se classificando, preparando esse time para os próximos anos, hein, Valdecir? Não há dúvida. Tanto que o se correr a um Wagner que estava emprestado para o Náutico, né? A gente até viu lá uns comentários lá da torcida do Náutico. Eles estão lamentando que o Wagner vai sair do time e vai estar de volta ao Santos. O Luiz Felipe, a gente não entende muito bem o que acontece. Ele parece um pouco desanimado, né? Ele recebe em dia, não é pouco, e a gente vê esse desânimo, a gente não consegue entender. E o caso do Kaique, realmente, ele é novo e a gente está vendo que ele sentiu a pressão, coisa que não tinha antigamente quando ele estava no sub-20. Ana e Dias, vocês têm algo a dizer sobre jogadores desanimados e vestir a camisa de um grande clube? Eu gosto do comentário, né? Ele tá Adoro. desanimado, mas ele ganha muito, né? Tá desanimado. Zagueiro do Santos, desanimado, uma coisa tá Ô, errada gente, aí. é o seguinte, gente, muitas Ó o vezes rei. Muitas vezes eu entro em campo desanimado porque a vida é assim mesmo, né? Tem momentos altos e baixos. Mas, poxa, a torcida não quer saber, gente. Você é um profissional, você recebe para isso, você tem que entrar em campo e tem que fazer o jogo, poxa. Ou então é o seguinte, chega no ouvidinho do técnico e fala assim, eu não estou bem. E se ele não escalar você, você fica E pelo dá menos no chance para banco. quem tá melhor no dia, Exa né? Exato. Ana, é por isso que eu amo você, entende? Vem aqui no Guarujá, na minha casa, comer um churrasquinho, poxa. Mas, gente, nesse caso aí não tem nem brecha pra falar não tô bem, escala outro. Quem que o Santos vai escalar ali? Ué, mas se Então, eu tem que acompanho escalar alguém que bastante não os tá bem, jogos, tiver né? certeza de não tá bem, tem que colocar alguém que tá melhor, pelo amor de Deus. Ou então, Então,
esse era o problema. Como ele estava de reserva, poucos jogos ele entrava. Nos jogos que entrou, comprometeu, né? Teve até alguns jogos aí que ele se portou bem, mas assim, a gente estava acostumado com o Veríssimo e com o Luan, né? Então a diferença é grande e eu acredito que o Santos para frente vai ter que precisar contratar um zagueiro. E é difícil, jogar, né? Um time como o Santos ou como qualquer outro time ficar dependendo de 1, 2 jogadores é muito complicado, ainda mais em decisões, jogos decisivos, é complicado. Isso me lembra uma seleção aí que depende de um cara. É complicado ficar dependendo. Mas vamos lembrar aqui, né? Eu tiro um pouco de sarro lá no grupo, eu pertenço estou em 5 grupos do Santos, mas um tem bastante conselheiros do Santos. O Santos está vendendo praticamente um jogador por mês, né? Então você perdeu o Luan Pérez, o Veríssimo, o Soteldo, o Pituca, o Caio Jorge, eu ainda tirei um sarro ontem, falei, parece que esse menino tem futuro, o Santos podia comprar esse rapaz, né? Que está à beira de sair de graça aí do Santos. E sempre participou da seleção brasileira. Entendi. Tá. E tem a questão também que o Santos tem que entender também que o Santos não está montando um time para ser campeão esse ano. A gente tem que entender também que não é enfrentar todo mundo para ser campeão. É claro que a Sul-Americana pode acontecer o título, mas o torcedor mesmo tem essa dimensão que é mais importante, né, Valdeci? Montar o time para a temporada e fazer esses jovens se firmarem no titular para colher os frutos nos próximos anos. E junto com tudo isso, resolver os problemas administrativos e financeiros. Eu estava dando uma olhada, Valdeci. Você falou que tem contato aí com os conselheiros, você pode até trazer com mais clareza. Fizeram um top 10 ali dos problemas de dívidas do Santos. 9 deles ou já estão parcelados ou já estão solucionados, tá em andamento, não tem desespero para tomar transfer ban. E o último para ser solucionado ali é o do Gabigol. Você tem mais informações sobre aquela do Gabigol? Ana e Gia, só para vocês entenderem. O Gabigol, quando ele foi para Inter de Milão, o Santos tinha assinado em 2013 com o Barcelona que o Gabigol teria, quando recebesse uma proposta para ir embora do Santos, o Santos teria que notificar o Barcelona e o Barcelona tinha 3 dias úteis para dar uma resposta para o Santos. Como o Santos não fez isso, vai ter que pagar 3 milhões de euros. O Santos vai ter que pagar 3 milhões de euros porque não avisou o Barcelona que tinha proposta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Aí eu queria saber, Valdeci, se vocês têm já sabem o que vai acontecer, se já tem uma negociação em andamento, porque o Santos estava tentando negociar com o Barcelona para esse valor cair. Pagar 3 milhões de euros porque esqueceu de mandar um e-mail é complicado, hein, Valdeci? Hoje ele não está mais entre nós, né? Mas o antigo presidente, o Laor, na época, ele disse que mandou o e-mail para o Barcelona. Lembrando que só não é o Gabigol que estava nesse item do contrato. Tinha mais 3 jogadores, um deles era o Geovânio. Foi 4 milhões e meio de euros. Com certeza, esses 4 milhões e meio de euros foi uma jogada para diminuir o valor do Neymar, para a empresa participativa ter menos participação na porcentagem. Então a venda do Neymar ela foi esquisita e teve esses acessórios no contrato para o valor final ter um valor menor. Enfim, a gente vai ter que ainda pagar para um jogador que foi vendido bem barato. Gente, para um time que está nessa crise financeira... Assim, eu falo crise financeira, tá, Valdeci? Claro que crise financeira que vive é o Cruzeiro. Eu falo crise financeira porque é para ficar atento para evitar como outros grandes clubes, porque está devendo realmente, já sofreu o transfer ban recente e está se reorganizando. Mas com esse momento delicado financeiro, ter que pagar por uma coisa dessa, hein, Valdeci? Poxa, como os erros do passado ainda dão trabalho para o presente dos clubes, não só para o Santos, mas como vários clubes sofrem hoje, hein? Infelizmente, o meu pai falava que isso era coincidência provocada, né? A gente sabe que algumas coisas nos bastidores acontecem de uma forma que o torcedor já não é mais trouxa, né? Quantos jogadores aí a gente vê que vai sair de graça e com certeza ele não está saindo de graça. Eu não esqueço do caso do zagueiro que foi para o Flamengo, o Gustavo Henrique. Em março, falaram, ele assinou com o Flamengo. Todo mundo desmentiu. Chegou em dezembro, depois daqueles 4-0 na Vila, o Gustavo Henrique foi para o Flamengo. Então, algumas coisas aí que chamam aqui de casadinhas acontecem e o prejudicado é o Santos. Daniel, e
o pessoal da live, né, todos vocês aí, eu penso assim, será que é por isso que muitos clubes não investem muito na base, por saber que às vezes investe muito no jogador, aí quando chega lá na frente que é pro clube lucrar com esse jogador, ele não consegue? Porque uma vez eu comentei isso, né, porque que os clubes grandes não investem tanto na base, pega mais jogadores já formados, trazem até jogadores lá de fora do país, e por que não investe tanto na base? Que a base tem muitos jogadores bons. Aí um falou assim, não investe porque o clube perde, porque tem muito jogador que o clube forma ali, às vezes nem vai profissional na própria base, já vende para o exterior. Será que é por isso que muitos... Porque o Santos é um time, é um clube referência em revelar jogadores, né? Então, será que é por isso que o Santos, muitos clubes, através desse exemplo do Santos, eles não conseguem, não querem tanto investir no futebol de base? Minha opinião é polêmica, então eu vou deixar a Ana e o Valdecir falarem primeiro. Pode falar, o Valdecir a manja gente, tudo, Valdecir. deixa eu falar um pouco e depois a Ana, ela complementa com alguma coisa que com certeza vai ajudar. Mas o que mais estraga são os empresários, né? Como a gente aí já sabe, e aquele por fora que acaba acontecendo, que a gente sabe. A gente tem relatos de jogadores que vão embora porque alguém pediu dinheiro para jogar, né? E, infelizmente, a política por trás que a gente vê aqui é complicada. Tinha filho de colega meu aí com 11 anos, já usuário, já em cima dele, e é o seguinte, se não assina com aquele cara, não joga. Isso aí, essa doença vai ser difícil se livrar aí dos bastidores da categoria de base. Há bastante tempo já se tornou, na verdade, um negócio que vale muito e há muito tempo eles realmente mandam e desmandam, mesmo que o jogador seja bom ou não. Não importa se para o time vai ser vantajoso, se vai valer alguma coisa, eles acabam mandando embora e não importa a torcida. O que eu gostei muito do que o Valdecir falou é uma coisa que é muito verdade. O torcedor deixou de ser bobo, né? A gente percebe há muito tempo que o torcedor ele acompanha e olha como o próprio, você mesmo aqui falando, tem muito mais informação, assim, informação muito mais certeira e informação importante. O torcedor ele sabe muito, né? Então, eu acho muito desleal, na verdade, por parte dos administradores, né? Enfim, com o torcedor, como eu falei da outra vez, que o torcedor se dedica, o torcedor está atrás. Você vê essas próprias resenhas que a gente vem trocando aqui, que eu venho acompanhando há alguns dias. O torcedor sabe muito. Eu falei também, o torcedor ele está sempre envolvido diariamente em grupos de WhatsApp. Então, assim, é muito triste. Virou um grande comércio e os grandes mandam e desmandam. Se o cara acha que não vai ser vantajoso, ele manda embora e não importa a categoria de base, não importa o time, não importa o campeonato. Eu sei que, né, que o pessoal estava falando aí, né, que em relação à própria Sul-Americana, que o Santos sabe que talvez não vai ganhar e tudo mais. Mas, gente, como que você joga um campeonato em time grande, já pensando que o importante é estar entre os cabeças? O Santos é um time grande, não tem que... Eu, particularmente, falando como torcedora, tá? Acho que, assim como uma categoria de base, você tem que jogar e você tem que fazer para que traga e valha para o seu time. Eu sei que é um grande negócio, mas quantas compras acontecem e o jogador fica perdido e avulso, como o próprio Palmeiras agora, que teve de volta um jogador que valeu muito, que foi uma das negociações maiores da história, valendo muito, enfim. Eu, particularmente, acho que investir na base acho excelente. Eu acho que a pessoa que cresce ali, ele tem que ter a sua chance, mas infelizmente não é o que acontece mais aqui no Brasil, né? E para o jogador também, às vezes nem é bom ficar aqui, porque a oportunidade lá fora ele vai ter muito maior, ele vai poder jogar o futebol dele e vai ter esse retorno, enfim. Sei lá, eu acho que a colocação do Dias é muito certeira mesmo. Às vezes nem é vantajoso, para os caras virar um grande negócio. Você treina um cara para mandar para fora, porque o cara que você gastou X vai valer muito. Não importa a camisa. Isso é verdade, isso é verdade. É que assim, o Santos ele já tem uma característica dos times de base, então muito moleque, ele quer vir aqui pro Santos.
Eu também É o gostaria desse Diego, é o tipo de Robinho, é jogador. o Neymar, exatamente, Ainda exatamente. mais pela história que tem, né? Então, Grandes jogadores da seleção brasileira o que Santos saíram daí. tem esse fluxo. O Santos tem esse fluxo, assim, vou até lembrar um pouco, década de 50 e 60 que o Santos teve aquele time, a maioria daquele time era o time de base do Santos. E eu O acho tão legal Pepe. pro torcedor saber que veio da base, você não acha? Você como torcedor. É que aqui, assim, Santos, para quem não conhece, Santos deve ter 20, 30, 40 campos de futebol oficial. Para quem não sabe disso, né? Eu não sabia. Meu pai jogou na várzea, exato. E além da praia, né? Então aqui o futebol ele está enraizado aí na molecada, né? Isso aí faz parte, né? Queria E, só. e- Não, pode terminar, Valdecir, eu falo em seguida. não, só para completar aqui, né? Você tinha lá, ó, Clodoaldo, você tinha lá o Edu, quer dizer, é tudo cara, né? O Pepe, o filho dele, eu tô toda semana com ele, né? O filho do Pepinho, né? A gente conversa bastante. Mas para você ver, aquele time era um time de base do Santos, né? Mengalvio. Então, é que assim, por um acaso juntou aquela turma junta, tá até, não dá para ver, mas a minha camisa aqui tem a assinatura da maioria deles, ó. Eu estava percebendo isso aí. Torcedor raiz mesmo. O Edu, Coutinho, né? O Lima. Aqui tem. A do Pelé tá numa separada, né? Mas essa aqui é uma retrô da época. E eu fui pegando a assinatura de cada um, né? Realmente Então, a posso fazer gente uma vai pergunta olhando para para ele? isso. Claro, vai lá. Duas perguntas que eu gosto de saber, tá? Uhum. Primeiro, quem que é o seu grande ídolo do Santos? Assim, ídolos aqui, a gente acho que deu sorte, né? Sim. Mas que seja assim, aquele cara que você fala, cara, esse foi o cara. é que assim, é difícil assim, a gente desvincular do Pelé, né? O Pelé, ele morava até perto aqui de casa. Eu já vi Pelé, ele na Pelé, rua aqui. a gente tomava um guerra, entende? Aí, Mas ó, assim, a gente teve passagens aí. Tá aí, é isso aí. A gente teve algumas passagens assim, mas um que marcou bastante, eu acompanhei bastante esse aí, foi o Giovani, viu? O Giovani, quantas pessoas pintaram o cabelo de vermelho aqui com celofane, viu? Que legal. Eu acho que o Giovani, exatamente. E pós o Giovani, o Robinho também, onde ele vai aqui, eu quase sempre de manhã na praia ele tá jogando lá futevôlei, né? É só passar lá umas 8, 9 horas da manhã. E então acho que o Giovani e o Robinho são duas pessoas que marcaram para muita gente. Um que foi responsável por uma época que o Santos quase conquistou o título e o outro que tirou da fila. Dois jogadores muito importantes para o Santos. Eu queria só complementar que o Dia soltou a pergunta aí sobre base, e eu falei que ia ser um pouco polêmico, porque quando a gente fala de base, existem as equipes que historicamente revelam, e o Santos está entre elas. Só que para uma equipe revelar, ela tem que primeiro ser estruturada financeiramente. Ela tem que ter uma estrutura, uma organização. Não tem mais aquele jeito, vamos revelar jogador e usar no profissional. Se a equipe vende o almoço para comprar janta, ela não consegue fazer isso. Porque vai revelar alguém e, sei lá, daqui a um mês vai vender por preço de banana. Não tem como esse time ter futuro desse jeito. Então a minha teoria é que quanto mais a equipe fica estruturada, mais ela vai conseguir dar atenção para a base. E estruturada é uma equipe ficar rentável realmente. No caso do Santos é um caso totalmente à parte das outras equipes do futebol brasileiro. O Santos faz isso. Santos faz impressionante. Isso. Assim, tem muita gente que fala, a gente tem que se espelhar no Santos. Não façam isso. Não é a mesma coisa. O Santos tem o jeito dele. Façam do jeito de vocês. O jeito do Santos é histórico, funciona. Ó. E história a gente não cria de um dia para o outro. História a gente constrói. O Santos construiu a história dele no passado. Cada time tem o seu jeito de construir. E o jeito hoje de construir a sua base, você olha para o Vasco. O Vasco tem uma base legal, mas chega no profissional, por que dá tudo errado? Porque o time está atolado. Esse time vai colher frutos da base? Não, porque o jogador ou vai sair de graça, ou ninguém mais vai querer jogar no Vasco. Por que um jogador vai querer jogar no Vasco? Me respondam. Por que tem para atrair ele? Ele vai jogar a Série B, ele não vai receber em dia, porque o Vasco não paga em dia? O que vai atrair se não for o amor, aquele amor verdadeiro, de torcedor? Vai acontecer igual o jovem, o Paulinho lá, que tá na Seleção Olímpica, que fez um golaço na estreia lá, na partida que foi 4-2 contra a Alemanha. Ficou 3 meses no Vasco, meteu o voo para o Bayer Leverkusen. A primeira proposta que apareceu, o cara vai embora. É isso que acontece com um time que tem base boa
que historicamente revela, e o time está num poço de dívidas. O jogador não quer ficar lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui de times de São Paulo. O Santos, já falei, é totalmente fora da curva. Eu acho que nenhum clube no Brasil tem que se espelhar no Santos, porque o Santos é diferente nesse caso. É o passado realmente Alguma coisa histórico. acontece, né? Não, é um passado que é desse jeito e a galera quer jogar no Santos. O Santos tem um DNA ofensivo. Você fala Santos, ninguém vai lembrar de 0-0, 1-1. Você vai lembrar de gols, você vai lembrar de craques, vai lembrar de jogadores que jogam pra frente. Você fala Corinthians, o que você vai na cabeça? Opa, 0-0. É característica, é característica. Ó, Só que aí na a gente minha vai época... olhando ainda pra base. Peraí, Dias, que eu já te passo a peteca, que você não perco a linha do Não. raciocínio. Não vou... outra coisa. Tá. Aí você olha pro Palmeiras, o Palmeiras conseguiu estruturar a base há um tempinho atrás, mas só conseguiu colocar agora no time profissional, que era o que estava faltando. Era dinheiro, 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 vem jogador, gasta com jogador. O Alexandre Matos contratava 30 candangos para entrar em campo, 10 davam certo, 20 eram emprestados, e aí o clube faz o quê? Fica numa espiral de gasto, sendo que a base era a mais vitoriosa do país. Quando olhou com carinho para a base e não contratou ninguém, olha os títulos chegando, olha a valorização dos atletas, que é o que o São Paulo tem em Cotia, que também não é da noite para o dia. São Paulo tem em Cotia, investe 30 milhões lá, inclusive um torcedor fanático aqui que participou do Fala Torcedor, que a gente tem os grupos dos clubes, tem um grupo com o palmeirense, um grupo com o santista, com o corintiano e com o São Paulino. Ele colocou lá, a equipe do São Paulo campeã de 2016 do Sub-20, dos 11 em campos, 10 passaram pelo time titular esse ano ou foram vendidos por valores estratosféricos. Então, o que eu falo aqui realmente que para você usar a base, você tem que ser estruturado. No caso do Santos, é realmente a parte, Dias, nesse caso, tá aqui. Essa é a minha opinião. Você pega o Corinthians. Corinthians, desde 2012, o que ele faz com a base? Ele não faz nada com a base. Ele pega, vende e monta um time de jogadores de outros times menores que crescem no Corinthians para virar uma venda. E o Corinthians paga o preço quando? Hoje, 8 anos depois de tomar esse formato. Então, o Corinthians tenta olhar para a base hoje e olha como é que está a base do Corinthians. Sem jogadores estrelas, porque esse formato de ter jogo físico deixa todo mundo nivelado. E você perde realmente o talento. Tanto que o talento da base do Corinthians é um goleiro. Vocês acham coincidência que o talento seja um goleiro? Matheus Donelli, 19 anos, goleiro de seleção. Não é à toa que essas coisas acabam acontecendo. Mas só para não ficar falando muito só de outros times, Dias, você tem uma pergunta e depois da sua pergunta... Não é pergunta, não. Eu tive, no Santos, eu não gosto de falar essa palavra ídolo, né, porque é uma coisa muito forte, mas eu tive, vamos falar ídolo, vai? Para mim ídolo para mim no Santos foi em 78, os meninos da Vila, gostava de todos, Vitor Batata, Juari, João Paulo, Pita, Rubens Feijão, Neto, Vitor, o William, eu não esqueci de ninguém, pra vocês verem. Eu via o Santos treinar no campo do segundo PC, que tinha aquele ônibus baleia. E para mim, naquela época, o Juari, inclusive, depois no particular, vou lá falar com você depois, Valdeci, Juari foi até no meu noivado. Agora, de 78 para cá, para mim, eu tive um cara que para mim foi sensacional no Santos, que eu não esqueço nunca, que é o Serginho Chulapa. Esse cara, na década de 80, ele arrebentou, é maloqueiro, fazia gol de bico, canela, até com a galera. Era um cara que, para mim, então, no Santos, eu tive essas duas fases da minha infância, que foi os Meninos da Vila, de 78, e o Serginho Chulapa, na década de 80, que arrebentou. Só pra gente soltar uma palhinha aqui... desculpa. É você, Ana, que pediu para falar alguma coisa? Não. Não? Não, foi o espírito. Eu vi uma coisa aqui. Saiu um áudio de fundo mesmo. Não, só para completar o Ricardo, Sim. 78 tinha um cara que você não falou, que ele cobrava falta de um jeito que a gente hoje acho que nunca... Ayrton Lira. Eu esqueci desse cara, esse cara é sensacional. Não pode esquecer. Meu irmão é muito fã dele, muito fã dele. Mas ele chegou a fazer parte dos Meninos da Vila, não? Que ele não me lembro muito dele. Ele veio do interior, né? Muitos até vieram do interior, mas ele já não veio tão moleque, vamos falar assim, né? Mas ele encaixou naquele time ali, perfeito. Gente, preciso fazer uma última pergunta pro Valdecir, porque a galera já tá me cobrando aqui, porque já tá batendo os horários para entrar o palmeirense. É verdade, atrasamos para entrar. Não, fica tranquilo. Uma última pergunta que eu queria fazer para você. Agora valeu contra o Independente. A gozação tá grande com o Independente. O Twitter do Santos. E foi um sentimento de vingança ou nem passou isso pela cabeça? Eu acredito que não, né? Eu acho que cada jogo tem a sua história, né? E o Santos hoje estava num momento de reconstrução, né? O Diniz, primeira vez que ele entra com aquele time em campo, né? Então, um time que está em evolução,
e o Independente já tem um time formado, né? Então, é quase que o Santos era uma zebra, né? Perdeu grandes jogadores, está tentando achar um time titular, né? Primeira vez que o Sanches entra como titular, né? Então, acho que a gente não teve essa visão de revanche, de nada aí, não. Posso fazer uma pergunta certo, também? então. Perfeito. Rapidinho. A sua pergunta vai ser o fechamento. Vai lá. Rapidinho. Qual que é a sua expectativa para as quartas de final? Assim, o Santos eu acho que pode se superar, né? Acho que a equipe que vem não deve de ter nenhum diferencial, né? Eu acho que o Santos está numa ascensão, isso é o que vai ajudar, né? A equipe. E a próxima fase, eu acredito que o Santos tem mais condição de passar do que tinha antes de começar essa fase que passou. Eu também acho. É. Atlético Paranaense, Apesar Bragantino e Santos. Desses três, quem é o favorito a vencer a Sul-Americana? Olha, o Atlético está muito bem, né? Eu dou valor para quem mantém o time, né? Como é que você vai fazer cada mês você perde 1, 2 titulares, né? Fica uma coisa difícil. A gente às vezes lembra daquele time do Santos e tal, mas o Pelé jogou 17 anos, né? O Zito jogou 10, 12. Jogava de olho fechado. Agora, cada dia que você entra em campo tem um cara do teu lado, né? É difícil. Então, isso atrapalha demais. Isso Tem aí, que se manter, né? esse é um grande problema que o Diniz vai ter que superar. Exato. Obrigada. E é assim que a gente se despede do Valdeci, nosso querido Santista. Obrigado, Valdeci, por ter participado. Foi um prazer, hein? Né? Conhece demais. Imagina, eu agradeço o convite aí, o Daniel, o Ricardo. Foi um prazer aí também falar com a Ana, né? E o programa aqui foi maravilhoso, sem palavras. Acrescentou bastante, aprendi bastante. Muito legal, muito obrigada. Que bom que você gostou, Valdeci. Se a gente começar a falar aqui, a gente vai até 5 horas da manhã. Com certeza. Pode ser. Obrigado, que viu, todo mundo pela sua queria. presença. Saudade grande. Tá bom. A gente combina aí, Ricardo. Tô descendo semana que vem. A gente combina a qualquer hora aí. Vou para se ver, bater aquele papo Pode lá. deixar. Tá bom? Beijo. Obrigado. Pode deixar. Valeu, Um beijo a obrigado. todos e boa noite. Bom resto do programa a todos aí. Tamo junto, entende?